Olá, amigo, graça e paz da parte de Deus e de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mais uma vez, chamando você para a gente fazer somente um comentário bíblico, um comentário da palavra de Deus, onde nós crescemos na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É muito bom que você tenha o desejo de examinar as Escrituras. É muito bom que você não se prenda simplesmente naquela área privada que só você sabe, que só você entende. Aliás, o fundamento da fé está naquilo que você não vê. Porque tudo que você vê já não é mais fé. A fé é o firme fundamento das coisas que você não vê, mas você crê e você espera. Olha o que diz aqui em Romanos, capítulo de número 8, versículo 31, diz assim: que diremos, pois, a estas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que nem mesmo seu próprio filho poupou, antes o entregou por todos nós, como nos não dará também com ele todas as coisas. Você percebe na leitura o cântico de vitória, Deus é por nós? Você percebe aqui no versículo 31 um grande desafio. O texto ele diz assim: que diremos, pois, a estas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Ao enquadrarmos diante dessa expressão pequenininha, que diremos, pois, a estas coisas? Então você tem a oportunidade de entender no antes e com o depois. Você pode entender no sentido antes de você chegar nessa leitura e depois dessa leitura. Ou você pode entender, como diz aqui no versículo de número 27, aquele que examina o coração sabe qual é a intenção do Espírito, e ele que, segundo Deus, intercede pelos santos. 28. E sabendo que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daquele que ama a Deus, daquele que são chamados para o seu decreto. Falamos e entendemos sobre que todas as coisas contribuem para o crescimento, para o alicerce, para o fortalecimento. E isso é muito bom, nós entendermos o fato não só do fortalecimento, mas anterior a isso. O que acontece para fortalecer uma pessoa na presença de Deus? O que é possível fortalecer uma pessoa, se você analisar, se você olhar com um olhar mais apurado, você vai perceber, se você entra hoje numa empresa, vamos ilustrar esse ponto de vista, você entra numa empresa para trabalhar, certo? Vamos dizer que você entra como um faxineiro, um varredor, como um zelador, mas você se apropria tanto desse trabalho, se dedica tanto com o cuidado da empresa, e a tendência é você crescer, a tendência é você evoluir, a tendência é você se aprimorar, entende? Então, todas as coisas à sua volta ali contribuirá para o crescimento, para o seu fortalecimento. Isso é lógico quando você entende que diz o que diremos, pois, a essas coisas que aconteceu, essas coisas que acontecem na vida do cristão, na vida daquele que aceita o Senhor como o Salvador da sua vida. Então vai ser simplesmente você entender o que pode, o que não pode, o que convém, o que não convém, o que é lógico, o que não é lógico. Então, a realidade do fato é que você leva a palavra de Deus como
uma receita de um bolo, a receita de uma feijoada, a receita de um arroz, mineiro, de um arroz baiano, de um arroz francês. Ou seja, você tem uma receita para fazer uma comida típica da qual você quer comer. Você quer comer uma comida típica da Bahia, uma comida típica do Rio de Janeiro. Então você tem uma receita, como é que se faz. E para ela ser bem natural, você precisa exatamente seguir a regra da receita. A palavra de Deus é a regra de todos aqueles que querem estar em Cristo Jesus. A Bíblia, a palavra de Deus, ela é um seu cumprimento, não é só escolher o Salmo 91, o Eclesiástico, ou a profeta Isaías, com mensagem solta, mensagens isoladas, que ela te traz um fortalecimento no seu raciocínio, mas não traz amadurecimento na sua conduta. Então você precisa entender isso numa raiz profunda do objetivo que tem a palavra. Muitos problemas virão, muitas lutas virão, mas você não vai deixar de ser um ser humano, não vai deixar de ser um homem dependente, não vai deixar de ser um homem humanamente falando. Paulo escreve aos Coríntios, no capítulo de número 2, verso 14. Ele diz assim: o homem natural não compreende as coisas do Espírito e nem pode entendê-las, porque ela se discerne espiritualmente. Se nós pararmos para entender, porque esse é o objetivo, e finalizando o nosso diálogo, Paulo diz claramente: o homem natural é um homem que não está convertido ao Evangelho. O homem natural não compreende as coisas do Espírito, ou seja, o homem que é natural é o homem físico em si, ele não conhece o mundo espiritual. Então, nós em Cristo Jesus temos comunhão com o Espírito Santo de Deus. E pela palavra de Deus, o Espírito Santo nos ajuda a entender o seu real propósito. Tanto que o batismo, ele tem um símbolo da imersão, tem um símbolo do sepultamento. E Paulo fala em Romanos, no capítulo de número 6, verso de número 19, ele diz uma palavra muito dura para o crente entender, quando ele diz assim, bem bonito, bem bacana, 19, né? Falo como homem pela fraqueza da vossa carne, pois assim como apresentardes os vossos membros para servir a imundícia e a maldade para a maldade, assim apresentais agora os vossos membros para servir a justiça para a santificação. Ele está falando de maturidade. Paulo está chamando a atenção de todo o esforço utilizado no passado para adquirir o que você queria antes de conhecer o Evangelho. Você agora tem uma possibilidade de também fazer do mesmo jeito, correndo, só que é com justiça, com honestidade, com um procedimento real, justo e direto. Porque essa é a existência daquilo que você quer. Então, o homem natural não compreende as coisas do Espírito. Como não entender? Um cristão dizer que vai ter que amar aquele que te persegue, vai ter que amar aquele que te odeia, vai ter que orar por aquele que vos maldizem. Então, tudo isso está em torno de você entender e analisar e abraçar essa ideia de uma maneira franca. Tá certo? Então, o que diremos, pois, a essas coisas? Aí você tem a liberdade. Quais coisas? Essas coisas, a intolerância, incompreensão, injustiça. E você tem que estar voltado para isso. É muito bom você entender isso de uma maneira sóbria, de uma maneira inteligente. E isso vai te adquirindo maturidade, ou seja, em outros nomes, em outras linguagens, espiritualidade. O homem natural é aquele homem que está
naturalmente fora do compromisso da vida do Evangelho. Naturalmente você está naturalmente fora do sistema empresarial. Vamos falar assim. Então, aqueles que são funcionários, olha como é que já não são natural, são de uma maneira integrado sobre o compromisso de uma nova vida no emprego, no trabalho, na empresa. Então, quem está em Cristo é uma nova criatura. As coisas velhas é passada, eis que tudo se fez novo. Matar, não mata mais. Roubar, não rouba mais. Enganar, não engana mais. Mentir, não mente mais. É novidade. É uma nova disciplina, é uma nova regra de sobrevivência. Está entendendo? Então é disso que nós falamos, é disso que nós chegamos a uma certa conclusão, para que você entenda a realidade dessas coisas. Tá certo? Forte abraço, Deus abençoe, eu vou ficando por aqui, agradecendo a sua atenção. Certas coisas não combinam. Tá certo? Deus abençoe, forte abraço, em nome de Jesus.